Olá, amigo. Mais uma vez um bom dia. Que o dia seja bom para todos nós. E mais um vídeo. Eu quero que você escuta ele do começo ao fim, porque tem uma palavra para você, para mim e para nós nesse vídeo. Eu quero falar sobre as coisas que não servem. Coisa que não serve, né? Então, falando de coisa que não serve, eu vou começar com pensamentos. Tem pensamentos que não servem. Porque nós começamos a pensar em coisa que já aconteceu, que prejudicou a gente, que entristeceu e que causou dano para nós, sabe? Que humilhou e por aí dá para você entender. Nós começamos a pensar nessas coisas e começamos a viver aquilo outra vez, né? Então esse pensamento não serve. A gente deixa esse pensamento para lá, né? As coisas que não servem, deixa para lá. Então também muitas palavras não servem. Eu quero falar assim, no lugar de falar não presta, é a mesma coisa. Não serve porque não presta. E não presta, então não serve, né? São muitas vezes que nós, né? Eu e você, passamos por momentos, por situações, né? Em momentos que nós queremos abrir a boca e falar, mas nós queremos falar coisas que não vai resolver o problema do jeito que nós precisa que seja resolvido. Nós vamos agravar a situação com uma palavra, né, que não serve. Então, fechamos a boca, deixa essa palavra para lá, né? O que não serve, deixa para lá. Então, muitas vezes, atitudes, né? É tudo coisa que serve e não serve. Tem atitudes boas, que servem para o bem, é material, para o bem espiritual, o nosso elevo, né? Na nossa vida espiritual, para o nosso bem-estar espiritual, muitas atitudes servem para isso. E outras atitudes, essa serve, essa é boa. Mas tem atitudes, muitas atitudes, que muitas vezes nós queremos tomar, ou já tomamos, né? Ou alguém vai tomar, que ela também não serve. Porque só vai agravar as coisas, né? Vai falar aquilo que não devia falar, sabe? Em hora que não devia falar, quando devia pensar mais um pouco, ter mais um pouco de calma, né? De cautela, né? Para não... Duas coisas, magoar, mas ele me magoou, mas a palavra dele fala assim, se alguém te fez mal, paga a ele com o bem. Ele me prejudicou, então entrega para Deus, ora por ele. Ele porque ele é fraco e você é forte, então suporta a fraqueza dos fracos, né? Eu acho que por aí não precisa ir longe não, porque dá para as pessoas agora começar a fazer uma coleção, né? Coisas que não prestam, pensamento que não presta, atitude que não presta, palavras que não prestam, não serve, né? Eu quis falar não serve, e você vai achar na tua mente, porque o Deus, Espírito Santo, vai colocar agora tanta coisa na sua mente, só isso aqui não serve. Hoje e amanhã, você vai levar isso para muito tempo. Deus falando, esse não serve, essa também não serve. E como é que serve? Serve aquela e aquela, né? Então vamos usar as coisas boas, porque o que é bom e só traz benefício, né? É para quem usa. Então vamos usar, né? Mesmo que o problema seja difícil, né? A circunstância não é boa, mas é bom quando a gente perdoa, sabe? E vamos vivendo em paz, e quando nós usamos as coisas boas, as coisas que servem, inclusive dentro da palavra de Deus, do jeito que Jesus quer, do jeito que Jesus gosta, nós vai vivendo em paz, vivendo mais, tendo mais saúde e, melhor de tudo, Jesus vai estar sempre alegre com a gente.